E aí, galera, olha eu aqui de novo. Gente, já sabe, né? A gente está voltando aqui com um programa hoje novinho para vocês, nessa terça-feira. Então é o seguinte, não pode faltar o Foca na Revisão, resolução de exercícios, Gigi Zen, Gigi, nossa grande amiga, não é? Então, vamos lá, começou mais um Zenit TV. E aí, galera, vamos começar com Gigi, mandando aquele recado que ela sempre manda para todos os seus discípulos. Vai lá, com vocês, Gigi Zen. No zênite da civilização habita uma sábia girafa, cujo conhecimento alcança o mais alto grau entre todos os mestres. Seu nome é Gigi, melhor dizendo, Mestre Gigi. Mestre! Mestre! Estou tendo dificuldades em manter a concentração durante os estudos. O que posso fazer? Procure um local de estudos tranquilo e bem organizado. Escreva à mão, em vez de digitar. E nada de aparelhos eletrônicos por perto. E agora, galera, gostaram de Gigi? Ficou massa, não ficou? Então, gente, agora vamos se ligar no Foca na Revisão com o professor Ivan, e ele vai falar de calor específico. Galerinha do Mundo Zenit, eu estava ali com a minha amiga Gigi, Gigi sempre cheia de dúvidas, e nós, não foi, Gigi? Estávamos fervendo essa água para fazer uma sopa, e aí ela ficou assustada porque eu toquei as mãos dentro d'água e não queimei a mão. Mas aí quando eu toquei junto com ela aqui, as mãos na panela de alumínio, minha mão queimou. E a Gigi perguntou, mas por quê? Por que que a água não está tão quente? E por que que o metal, o alumínio, esquentou tanto? O que está acontecendo aí? Essa é a dúvida da Gigi. E essa pode ser a sua dúvida, você, galerinha do Mundo Zenit. E hoje, então, nós vamos aprender um pouco sobre calor específico. Vamos lá. E aí, pessoal, então, essa dúvida da Gigi pode ser a sua dúvida. Ivan, calor específico, o que é isso mesmo? Por que que quando nós tentamos aquecer água dentro de uma panela de alumínio, dentro de uma panela de metal, por que que a água não esquenta tanto? Ou ela demora muito mais tempo para poder aquecer? Mas se a gente tocar com as mãos desprotegidas numa panela de metal, a nossa mão queima imediatamente. E por que isso? O que está acontecendo de diferente? Galera, esta é uma propriedade fantástica das substâncias chamada de calor específico. E o calor específico da água é um dos maiores encontrados na natureza. E é muito curioso isso porque quanto maior for o calor específico de uma substância, mais difícil será modificar sua temperatura. Lembre disso, tá? O calor específico, a gente costuma dizer, na física, é uma espécie de inércia térmica. É um termo que eu gosto muito, porque inércia, lá da mecânica, era o quê? É a dificuldade que um corpo impõe em mudar o seu estado de origem, não é? Repouso ou movimento. Inércia térmica, então, é exatamente isso. É a dificuldade que uma substância vai impor em mudar a sua temperatura. Então, quanto maior o calor específico de uma substância, mais difícil vai ser essa substância aquecer ou esfriar. A água é um dos grandes exemplos nesse sentido. O que nós colocamos nos radiadores do carro para levar um tempo maior para o motor aquecer? Água, porque o seu calor específico é muito grande. Não esqueça então disso. Quantas vezes você, chegando em casa, morrendo de fome, mamãe deu aviso, preparei uma suculenta torta com recheio de camarão. Vamos comer mais tarde porque ela acabou de sair do fogo. Pense aí, você morrendo de fome, depois de um certo tempo a mamãe foi lá para fora no quintal e você foi até a panela em que acabou de assar
a torta de camarão. Você toca com as mãos em cima da casca, você tem a sensação de que ela já está fria. Aí você pensa assim, poxa, eu estou com tanta fome, mamãe não vai achar ruim se eu tirar um pedaço. Você tira um pedaço e leva esse pedaço da torta de camarão à boca. Enquanto os dentes estão atravessando a casca, beleza. Mas, ô turminha, lembra aí, Gigi, ó, daquele dia, quando os lábios tocam o recheio, você percebe que está muito quente ainda, você grita de dor. Mas por quê? Por que o recheio ainda está tão quente e a casca já esfriou? Porque dentro do recheio tem o quê? Água. Com um grande calor específico, vai demorar muito mais tempo para poder esfriar. Isso pode sim estar na tua prova do Enem. Isso pode sim estar na tua prova do vestibular tradicional, porque isso é física. E aqui no Mundo Zenit, você aprende a física no cotidiano com minha amiga Gigi, sempre do lado. Grande abraço, professor Ivan com vocês. E aí, curtiu a aula de professor Ivan? Muito massa, né? Agora a gente vai voltar para resolução de exercícios com mecânica. Quem vai falar e vai explicar melhor pra gente é o professor Alisson. Vai lá, Alisson, manda pra gente. Para mostrar a vocês que esse é um tema que o Enem cobra, nós temos aí a primeira questão de mecânica que eu selecionei para que a gente possa aqui brilhar. Vamos lá? Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite de velocidade é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de. Então, pessoal, isso é uma situação corriqueira. Então, é comum que durante uma viagem você passe em trechos de determinadas cidades e nesses trechos seja sinalizada a presença de um radar. Vocês vão observar que após essa sinalização, indicando a presença do radar, você vai encontrar faixas que aparecem separadas por uma determinada distância. Nessa questão, essas faixas apresentam uma distância de 2 metros. E de acordo com o texto, o veículo deve manter uma velocidade média de 40 km por hora. Mas, professor, o que eu faço para calcular o tempo? Conceito básico na física. Você tem que lembrar que a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Também, pessoal, não esqueça padronizar as unidades de medida. Observe que aqui veio em metros e que a velocidade está em quilômetros por hora. O que faço, professor? Você vai lembrar que de quilômetro por hora para metros por segundos, você deve dividir por 3,6. Mas, professor, o 40 eu não consigo dividir por 3,6. Eu vou perder tempo nessa divisão? De jeito nenhum. Você apenas substitui na sua equação, indicando que você está dividindo. Então, 40 dividido por 3,6, você já estaria transformando esse quilômetro por hora em metros por segundos. Seguindo com os dados da questão, nós temos que a distância é 2 e o tempo que nós vamos calcular. A partir daí, turma, você vai mostrar os seus conhecimentos fundamentais em matemática. O que faço, professor? Você pode, por exemplo, simplificar o 40 com 2. E de um jeito bem simples, observar que quando eu divido o 40 com 2, então no lugar do 40 vai ficar 20. Repete o nosso 3,6. No lugar do 2, você coloca o número 1. A partir desse momento, você visualiza que aqui nós temos uma proporção. E aplicando a propriedade dos meios,
e dos extremos, você chega na seguinte expressão matemática: 20t igual a 3,6. Vale observar que quando está multiplicando por uma variável, você muda ele de lado, passando dividindo. E a partir desse momento, você já consegue eliminar algumas alternativas, tipo a letra B, onde você tem 11,1. Mas professor, por que eu vou eliminar? Observe, o numerador ele é menor do que o denominador. Então isso indica para você uma resposta que tem que ser menor do que 1. Então, observando as alternativas, você já foge do mal. O que seria esse mal? As respostas que não tem nada a ver com o seu procedimento matemático. Professor, isso aqui para dividir vai dar um pouquinho de trabalho. Nada disso. É só você aplicar os seus conhecimentos de matemática e perceberá, por exemplo, que se você multiplicasse em cima e embaixo por 10, você teria 36 dividido por 200. Poderia dividir 36 por 2, lembrando que vai dar 18. E depois dividir pelos 2 zeros que você esqueceu. Mas observando as alternativas, você ainda vai perceber de uma coisa. 3,6 dividido por 2 daria 1,8. Observe que a única alternativa que tem algo que me lembre 1,8 é justamente a letra C, onde você tem 0,18 segundos. Se liga aí, qualquer situação em que esse carro passar com um tempo menor do que 0,18 segundos, ele seria multado, porque estaria indicando que a sua velocidade foi maior do que 40 km por hora. Então espero que vocês tenham aí entendido o recadinho e se ligue. Mecânica, movimento, velocidade, distância sobre tempo. Alisson James, direto do Zenit. Curtiram? Muito legal, né? Gente, por hoje é só, infelizmente, mas segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, vai aparecer tudo aqui embaixo e ativa o sininho lá para receber a notificação do nosso programa toda vez que sair, terça e quinta, né? E uma diquinha do dia, caro amigo, caro estudante, por favor, na hora que entrar no ônibus, bota a mochilinha na mão, não sai dando de tartaruga ninja não, batendo mochilinha de todo mundo, ninguém suporta isso. Se você não fizer, dá essa dica pro amiguinho, beleza? Que isso é um porre, maluco. Valeu! Aqui finalizou mais um programa Zenit TV. O ponto mais alto é aqui. Você confia e a gente aprova. O ponto mais alto é aqui. Itinerante, tenho paranoia. O ponto mais alto é aqui. Você que groova e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto.